Olá, turma, bom dia, como é que estão? Saudade de vocês. Gente, passamos 2 semanas de recesso, não é verdade? Mas agora voltamos com as nossas aulas e hoje nós temos um assunto bem interessante, maravilhoso. Eu quero que você pegue seus livros aí, mas antes, né, vamos conversar um pouquinho como é que estão, como é que foi essa mini férias, como é que passaram aí esses dias. Lembrando sempre da prevenção ao coronavírus, né? Usar máscara, álcool em gel, e lavar as mãos com água e sabão. Mas vamos lá. O nosso conteúdo hoje inicia na página 91. Então pega o seu livro e vem comigo na explicação. Hoje nós vamos falar sobre figuras de linguagem. Pois é. E uma coisa bem interessante das figuras de linguagem é porque a gente pode utilizar vários exemplos dela e tornar o nosso texto, ou até a nossa linguagem mesmo, comum, a linguagem coloquial, que é a do dia a dia, a linguagem falada, verbalizada, e também vamos ver exemplos de linguagens não verbais, que a gente pode utilizar essas figuras de linguagem e caprichar na forma que a gente fala, na forma que a gente escreve, trazendo uma melhoria para os nossos textos, como também para a nossa fala. Lembrando de uma coisa bem interessante do léxico, né? Você tem que aumentar o seu léxico, ou seja, você tem que melhorar a forma de você falar, tendo palavras variadas de um mesmo sentido. Pois é, então nós temos como fazer tudo isso simplesmente só tendo um pouquinho mais de atenção, lembrando sempre de estar lendo. Pois é, a leitura melhora a nossa escrita, a leitura melhora o nosso vocabulário, amplia o nosso vocabulário, e tudo isso você pode, por exemplo, pegar textos que sejam atrativos para você. Pode pegar textos literários que você tem uma admiração por eles. Então, a partir daí você vai encontrando outros textos que talvez não sejam nem tão atrativos, mas pelo gosto da leitura, pelo prazer da leitura, você vai conseguir ler facilmente. Até porque um pouquinho mais para frente, né, nos anos seguintes, vem alguns textos, digamos assim, pesados, um pouquinho mais difíceis de compreensão, mas se você já tiver desde agora o costume da leitura, com certeza você vai arrasar nas notas, principalmente em literatura, mas também em português como um todo, ok? Então vamos hoje para a aula, ok? Vamos começar? Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre denotação e conotação. Gente, pensando em vocês, olha que professor maravilhoso, eu decidi criar uma siglazinha para separar denotação de conotação. Porque, como são nomes parecidos, a gente pode confundir um pouco. Aí, para não confundir, olha a dica. Eu criei uma sigla. Para denotação, eu criei a sigla DL, ok? DL. Por quê? A denotação, ela vai falar sobre o sentido literal da palavra. Por isso, denotação DL, sentido literal. Então, é o sentido literal, exatamente aquilo que está escrito no dicionário. Eu escrevi aqui um pouquinho para facilitar. Peguei de vários livros para facilitar o entendimento para vocês. Tem o seu significado no sentido literal, real, aquele que aparece também no dicionário, sendo claro, objetivo e não permitindo aí várias interpretações ou uma ampliação de sentidos. Ou seja, vai permitir um sentido só, ok? Fácilzinho. Vamos lá para o exemplo, inclusive, do livro. Vacas magras não são boas produtoras de leite. Aqui o que eu estou dizendo? Que em relação às vacas, elas sendo magras, sendo esqueléticas, tá? As vacas desnutridas, esqueléticas, né? As vacas magrinhas, elas não têm condições de darem uma boa quantidade de leite. Elas não conseguem produzir muito leite. É isso que está sendo dito aqui. Por quê? Eu estou falando do sentido literal, o sentido real. Estou dizendo que as vacas elas são magras mesmo. Estou falando de vacas magras. Ou seja, animais que possuem uma deficiência nutritiva, ok? E por causa disso não podem produzir uma boa quantidade de leite. Entendeu aí? Denotação, sentido literal da palavra, ou daquela expressão, daquele termo utilizado. Então, estou falando de um termo no seu sentido literal, exatamente o que eu estou falando, o que eu estou querendo dizer. Denotação, DL, sentido literal. Então, o D de denotação, o L, ó, D, só para facilitar, libras aí, ó, DL, sentido literal, ok? Denotação. Aí nós vamos agora para conotação. A conotação já é diferente. E eu melhorei para facilitei para vocês, ó. CF, tá bom? Que é o sentido figurado.
Ou seja, não é o sentido real, não é o sentido que está no dicionário, não é o sentido literal, é o sentido figurativo, simbológico, para a gente ter uma ideia, uma noção, entendeu? É para a gente ter uma ideia, uma noção do que eu estou falando. Não é necessariamente exatamente aquilo que eu estou falando, mas é para você ter uma noção, uma compreensão, fazer uma simbologia, uma semelhançazinha, né, uma semelhação daquilo ali que eu estou falando. Vem comigo na explicação que você vai entender bem direitinho. Então, temos o quê? Ele apresenta o sentido figurado das palavras, assim como de sua também interpretação, ok? Podendo ser várias interpretações. Geralmente não tem muito a ver com a literalidade, ou seja, com o sentido literal da palavra. Como eu já disse para vocês, é diferente. Com sentido literal, com sentido real, é bem diferente disso aí. Pois trazemos uma atribuição de sentido diferente por meio da subjetividade, que depende do quê? Do contexto, vai depender do contexto, da proposta, né? Da propositalidade. Quase que eu inventava a palavra nova aí. Então, vai depender do contexto, da forma que estamos usando, da proposta, né? do que a gente pretende, do que pretendemos com aquele texto, ok? Então, temos aí a questão que vai depender também do conhecimento de mundo. Como assim, professor, conhecimento de mundo? Pois é, o conhecimento de mundo é aquele conhecimento que a gente tem pessoal. Ou seja, de acordo com os ditados populares que eu conheço. Pois é, vamos aí falar de o quê? Cabeça de vento. Eu estou querendo dizer que a pessoa tem uma cabeça de vento? É vento que tem dentro da cabeça da pessoa? Não, mas é uma pessoa aluada, uma pessoa, né, que vive voando, que vive no mundo das nuvens, uma pessoa desatenta, uma pessoa distraída. Então, não necessariamente eu estou falando que tem vento na cabeça da pessoa, mas eu estou dizendo que, tipo assim, tem nada que preste, entendeu? Então é um sentido figurativo, é uma simbologia que eu estou fazendo. Olha só. Então, vai depender o quê? Do contexto, da situação em que aquela proposta está sendo exposta, como também do conhecimento de mundo de quem, claro, de quem está produzindo aquilo, já tem um conhecimento de acordo com isso. Mas quem vai ouvir, quem vai ler, precisa também ter o mesmo conhecimento de mundo, porque senão pode não entender, ok? Então vamos lá. Joana teve uma infância de vacas magras. Temos aí o quê? Vacas magras e vacas magras. Mas me diga uma coisa, gente, temos o mesmo sentido nos dois exemplos? Está dizendo a mesma coisa? Tem o mesmo significado? E aí, pensem comigo. Aliás, pensem um pouquinho sozinhos. Me diga uma coisa. Quando eu digo assim, vacas magras não são boas produtoras de leite. E quando eu digo Joana teve uma infância de vacas magras, eu estou dizendo que essas vacas magras, elas têm o mesmo sentido em ambos os exemplos? Na verdade, não. Por quê? Vem comigo na explicação. Vacas magras não são boas produtoras de leite. Eu estou falando que as vacas, os animais magros, não produzem leite. Ou não produzem uma boa quantidade de leite. Não é satisfatório, ok? Quando eu digo que Joana teve uma infância de vacas magras, eu estou dizendo eu estou fazendo a simbologia em relação às vacas magras reais. Eu estou fazendo a simbologia, ou seja, pegando uma ideia, um sentido literal, longe daquilo ali, né, um pouco longe daquilo ali, para falar do que eu estou dizendo. É como o exemplo que eu dei agora, cabeça de vento. Então, por exemplo, quando eu digo que Joana teve uma infância de vacas magras, eu estou dizendo que o quê? A infância dela foi sofrida, foi, por exemplo, sem condições financeiras, foi uma infância difícil, complicada, uma infância sem muitas condições, ela não tinha assim, pode não ter dinheiro, pode não ter uma boa alimentação, então ela teve uma infância que não foi tão boa, tão satisfatória, ok? Então eu estou falando de algo simbólico, não estou falando de algo real. Eu não estou dizendo que a infância dela foi de uma vaca magra, não estou chamando ela de vaca, entendeu? Estou dizendo algo simbólico. Então, quando eu tenho uma denotação, que é a DL, eu tenho um sentido literal. Mas quando eu falo de conotação, que é o CF, é o sentido figurado. Então, eu trago uma simbologia, eu trago uma ideia, eu trago algo que eu puxo o lado real e jogo para o figurado para dar uma ideia do que eu estou dizendo. Então, eu trago uma ideia, uma semelhança, algo parecido, algo que me lembra,
Entendeu? Não é exatamente a realidade, mas é algo tipo, daquilo ali eu trago um ensinamento, um aprendizado, eu trago alguma coisa que me faça lembrar, que me faça entender, que me ajude a entender. Por exemplo, para não dizer exatamente assim, ela teve uma infância difícil, ela teve uma infância pobre, eu posso utilizar isso aqui porque no conhecimento de mundo eu vou saber que vacas magras significa momento de escassez. O que é escassez? Vocês sabem? É um momento que a gente não tem recursos, é um momento que a gente de seca, tá? Sem água, sem fartura, né? Sem dinheiro, sem essas coisas. Sem uma boa comida na mesa. Então temos aí sentidos diferentes. Entendeu o que é conotação e denotação? Denotação lá em cima. DL, sentido literal. Exatamente aquilo que a gente quer dizer. Quando a gente fala em denotação, vamos lá para o dicionário. É exatamente aquilo que está dizendo no dicionário. Como está sendo explicado no dicionário. Quando eu vou para conotação, aí sim, eu vou para o sentido figurado. Ou seja, aquilo que me dá a semelhança, a simbologia, a ideia, uma proposta distante. Ok? Deu para entender? Espero que vocês tenham entendido maravilhosamente bem. Qualquer coisa, se não entenderam, vocês podem falar comigo. Vocês têm meu WhatsApp, têm meu e-mail. E até no YouTube mesmo, a gente tem lá como, né, mandar dúvidas, sugestões para melhorar a aula, para melhorar o entendimento de vocês. Claro que provavelmente o WhatsApp ou o e-mail seja um recurso mais prático, mais viável e também que não precisa todo mundo estar vendo, né, o que você está perguntando, como no YouTube, que as pessoas podem ver os comentários. Enfim, qualquer coisa eu posso desativar. Se vocês preferirem, também posso desativar a visualização dos comentários para que só eu veja e tenha um feedback legal do que vocês estão acessando, do que vocês estão perguntando. Ok? Deu para entender aí o que é denotação e conotação? DL com CF. DL, denotação, sentido real, literal. Conotação, sentido figurado. Ou seja, simbologia, ideia, né? Você pegou a ideia do canto e jogou para outro. Pegou a ideia daquilo que quer dizer e jogou para outro canto. Temos aí o sentido figurado. Ou seja, aquele sentido que não é real, mas que me dá uma ideia do que eu estou dizendo. Ok? Bom, temos o vídeo agora de 12 minutos e meio. Então, o que eu vou fazer? Eu vou encerrar esse vídeo e vou fazer um novo vídeo falando de demais figuras de linguagem. Então, temos aí, ó. Aí você vai passar para as páginas. Já que a gente está nesse vídeo aqui, eu já quero deixar para vocês a atividade de denotação e conotação. Claro, para fixar na mente de vocês, para melhorar o aprendizado de vocês, tem que praticar. Então tem que fazer o quê? Atividade, claro. Então vamos lá. Para página 1, para tá na 91, o primeiro começa na página 91, primeira questão. E vai até, deixa eu dar uma olhadinha, 2, 4, 5, vai até a página 94. Da página 91 a 94, a primeira atividade de vocês. Ok? Denotação e conotação. Então temos aí no próximo vídeo o que outras figuras de linguagem, que a gente vai ver daqui a pouquinho, que estarão nas páginas 103 em diante. Então vamos isso ver no próximo vídeo. Mas por enquanto é só, ok? Denotação, conotação. Sentido real, literal, DL e sentido figurado, CF. Sentido figurado, que é quando você tem uma ideia do que se está dizendo e não literalmente aquilo. Ok? Só a noção. Vamos para o próximo vídeo? Vem comigo na explicação.